No treinamento anterior, trabalhamos conceitos que categorizam aspectos das populações. No vídeo de hoje, vamos avançar e analisar fatores que influenciam a dinâmica populacional, ou seja, como as características que definimos anteriormente se alteram com o tempo. Nesse episódio, nós vamos desenvolver a demografia. Demografia, conceitos. A demografia é o conceito estatístico das mudanças populacionais ao longo do tempo, que leva em conta parâmetros como a taxa de nascimento, taxa de mortalidade, migração e expectativa de vida, entre outros. A partir dessa declaração, já podemos estabelecer algumas relações das características populacionais descritas no treinamento anterior com um conceito de demografia. A dispersão dos indivíduos, agrupada, aleatória ou uniforme, nos permite imaginar que afeta a taxa de nascimento, certo? Se os indivíduos tendem a ser espalhados e se a densidade populacional é baixa, mais dificuldade terão de arrumar parceiros para a reprodução, causando um impacto direto na quantidade de nascimentos. O contrário disso, populações com indivíduos pouco dispersos, populações muito densas, muitos indivíduos em uma pequena área tendem a ter uma taxa de mortalidade, a quantidade relativa de indivíduos que morrem, muito alta, por causa da competição por recursos, de doenças e acúmulo de excretas, como fezes e urina. A migração se refere à emigração, que é a saída de indivíduos da população, e à imigração, a entrada de indivíduos na população, e pode alterar drasticamente o crescimento populacional. A colonização de novas áreas por imigrantes pode, com o tempo, dar origem a uma nova espécie. Então, é nessa relação de nascimentos, de mortos, emigrantes e imigrantes que determinam se uma população se expande, contrai ou se mantém estabilizada. A expectativa de vida também é um fator, dentre outros, que existem além dos mencionados. Bem importante e fundamental, especialmente para a nossa espécie. A longevidade dos indivíduos impacta a disponibilidade de recursos locais, a reprodução e a saúde. Para a nossa espécie, os impactos da longevidade não são tão somente demográficos. Se a longevidade aumenta, mais idosos existem na população. Isso causa impacto econômico e políticas sociais. Muito mais é gasto no sistema de previdência social, menos adultos na população economicamente ativa, que vai gerar um produto interno bruto menor, que vira um problema por causa dos gastos previdenciários que só aumentam. Pois é, sua espécie cosmonauta é bem complicada. O problema pode ser maior. Muitos países que atingiram alta longevidade importam mão de obra estrangeira, imigrantes. E como nossas sociedades são formadas a partir de clusters culturais, preconceito e xenofobia tomam um papel relevante. De fato, a demografia nos traz ferramentas, análises e reflexões da ordem mais importante para a nossa sociedade. A expectativa de vida é analisada por uma ferramenta chamada tabelas que veremos adiante. O crescimento populacional exponencial. Modelo de crescimento exponencial. Então, vamos analisar as facetas do crescimento populacional. Há dois modelos matemáticos, o exponencial e o logístico. Vamos primeiro olhar para o crescimento exponencial. O modelo exponencial é uma ideia que veio do economista Thomas Malthus, considerado como o pai da demografia. Para Malthus, as populações com recursos infinitos ou recursos que não os limitem, a população não apenas cresce, mas cresce muito rapidamente, um crescimento exponencial. Vamos a um exemplo. Bactérias em um tubo de ensaio, que lhes são fornecidos recursos infinitos, alimento, se comportam da seguinte forma. Elas se dividem, ou seja, se reproduzem uma vez a cada hora. Se seguirmos uma população com um N inicial de 1000 indivíduos, vamos seguir esse raciocínio, com um gráfico para nos ajudar a analisar. Agradecemos a digressão do nosso amigo apresentador, mas vamos voltar à análise do crescimento exponencial e sim, lançando mão de gráfico.
Então, dado que bactérias se dividem a cada hora em uma população inicial, chamada de N0, de 1000 indivíduos, vamos ter a seguinte dinâmica populacional. Após 1 hora, teremos mais 1000 indivíduos no tubo. Então, N1 igual a 2000. Os 1000 indivíduos iniciais mais 1000 que nasceram. Na segunda hora, teremos mais 2000 nascimentos. N2 igual a 4000. E então, na terceira hora, estes 4000 indivíduos se dividem, formando uma população de 8.000 indivíduos. No crescimento exponencial, a taxa de crescimento de N não é constante, ela é cada vez mais acelerada. Este fator descreve algo diferente de um gráfico linear, de uma equação linear. É uma equação exponencial, cuja curva característica é essa. Para você ver o impacto, passadas 24 horas, apenas um dia, aquela população inicial de 1000 indivíduos dá origem a uma população de 16 bilhões de indivíduos. Este é o modelo matemático do crescimento exponencial. Com o passar do tempo, uma curva exponencial é gerada. Rapidamente, a curva vai se tornando paralela ao próprio eixo y, neste ponto. Em matemática, isso significa que a função tende ao infinito. E nosso gráfico é sobre o tamanho da população, n. Então, o tamanho da população tende a crescer para o infinito. Mas este é um modelo, como tantos outros que já utilizamos para desenvolver nosso conhecimento, e não reflete com precisão o mundo real. Indivíduos vão acabar morrendo, então não se reproduzindo. Essa taxa de crescimento, então, não é perfeitamente exponencial. E no mundo real, os recursos não são ilimitados. Taxa de crescimento. Taxa é uma palavra que significa incremento ou aceleração. Uma taxa positiva de crescimento populacional significa que a população está se expandindo. Quanto mais positiva, mais acelerado o crescimento é. Uma taxa negativa significa que a população está em declínio numérico. Quanto mais negativa, mais rápido é esse declínio. Uma taxa igual a zero significa que a população está estabilizada. A taxa de crescimento de uma população pode ser descrita por uma simples álgebra. Assim, C é a taxa de crescimento. Chamaremos o número de nascimentos da população de B. Não vamos usar N de nascimento, porque já utilizamos o N para o número de indivíduos. Então vamos utilizar o B de birth, nascimento em inglês. Vamos chamar a quantidade de mortes ou óbitos de D, partindo de death em inglês. A taxa de crescimento da população, então, é o número de nascimentos, que é o que adiciona indivíduos na população, menos o número de mortos, que é o que subtrai o número de indivíduos de uma população. C é igual a B menos D. Temos variações da taxa de crescimento, quando se leva em consideração outros parâmetros, tais como taxa de crescimento absoluto, quando levamos em consideração o espaço de tempo. Ao invés de computar nascimentos e mortes, identificamos o número inicial, o intervalo de tempo e o número de indivíduos ao final desse intervalo de tempo. A equação é esta: C, o crescimento, é igual ao número de indivíduos final menos o número de indivíduos inicial, dividido pela unidade de tempo que se quer mostrar. Pode ser horas, dias, meses ou ano. Essa equação não leva em consideração o tamanho da população. A taxa de crescimento relativo leva em consideração o tamanho da população inicial. E tem essa forma: C, o crescimento, é igual ao número final de indivíduos menos o número inicial de indivíduos, dividido pelo número inicial de indivíduos. E dividimos o resultado dessa expressão pela unidade de tempo. Essa ferramenta é útil para comparar taxas de crescimento de duas populações distintas, cujo número inicial de indivíduos seja diferente. Fatores que influenciam a taxa de crescimento populacional. Diversos fatores influenciam a taxa de crescimento. Tamanho da população e densidade têm papel importante, e veremos isso com mais detalhes um pouco mais além, em fatores limitantes do crescimento populacional. Vamos agora conhecer fatores mais gerais, que influenciam o crescimento da população positiva ou negativamente. Os fatores que aumentam o número da população. Natalidade é a quantidade de nascimentos, que é medida pela taxa de natalidade, número de nascimentos em um espaço de tempo, geralmente descrita como uma taxa de nascimento a cada 1000 indivíduos. Imigração é a quantidade de indivíduos que vêm de outras populações. É medida pela taxa de imigração, ou seja, a quantidade de indivíduos que imigram em determinado intervalo de tempo. Os fatores que diminuem o tamanho da população. Mortalidade. O contrário de nascimento é a quantidade de mortes que diminui o tamanho da população.
é medida pela taxa de mortalidade, quantidade de óbitos em determinado intervalo de tempo, geralmente relativa a cada 1.000 habitantes ou indivíduos. Emigração. O contrário de imigração. A imigração é a quantidade de indivíduos que deixa a população para se somar em outras. É medida pela taxa de imigração, quantidade de indivíduos que saem da população por unidade de tempo. A taxa de crescimento populacional pode conter todos estes fatores, ficando assim: C é igual a B, nascimentos, mais I, que é a imigração. Essa é a parte dos fatores que adicionam indivíduos na população. Menos D, o número de mortes, mais E, indivíduos emigrantes que deixaram a população. Taxas de imigração e emigração geralmente são ignoradas e se assume que se cancelam, que a probabilidade de indivíduos deixarem a população é a mesma de indivíduos virem. É ignorado porque também é um dado que pode ser muito difícil de estabelecer. Na população humana é muito mais fácil, pois toda entrada e saída em todos os países passam por burocracias migratórias e estes dados são coletados por órgãos de pesquisa demográfica, como o IBGE no Brasil. Taxa de crescimento per capita. Outra forma de estabelecer o crescimento populacional é utilizar a taxa de crescimento per capita. De forma simplificada, essa taxa leva em consideração os nascimentos e mortes em relação ao tamanho da população, de forma que se torna mais precisa e se pode comparar mais facilmente e diretamente diferentes populações, assim como nos dá mais ferramentas para compreender razões que uma população cresce rápido ou está encolhendo. A equação, bem simples, é assim: a taxa de crescimento C é igual a R, que é a taxa de crescimento per capita, multiplicado pelo número da população, C igual R vezes N, ou C igual Rn. Essa equação vem a partir daquela simples equação inicial C igual a B menos D. Mas, como seu desenvolvimento precisa de um pouco de álgebra e alguns outros conceitos, vamos aqui ignorar e analisar o que significa o R, a taxa per capita. Eu recomendo assistir à missão secundária chamada Equação de Crescimento-Desenvolvimento para compreender de forma muito mais sólida este tópico. Mas é uma missão secundária, não obrigatória, mas eu espero vocês lá. Voltando ao nosso C igual R vezes N, essa é uma equação muito mais elegante porque é muito mais concisa e nos fornece informações valiosas. Primeiro, porque demonstra N, o tamanho da população, de forma bem visível. E mais importante, o próprio valor de R, que nos informa imediatamente o que queremos realmente saber, a dinâmica populacional. Esse povo está crescendo ou está diminuindo? Se o valor de R for positivo, a população está crescendo. Se R for negativo, a população está diminuindo. Se R for zero ou próximo de zero, a população está estabilizada, não está aumentando nem diminuindo. Vamos a algumas análises sobre esse tema. A primeira, que possivelmente pode estar na sua cabeça: eu vou usar essa equação C igual R vezes N em que momento, em que circunstância? Numa prova? No Enem? Como se apresenta uma questão envolvendo isso? Se você se pergunta isso, eu acredito que é muito justo. Parte da resposta desses questionamentos estão na própria equação. R, a taxa de crescimento per capita, como definir, envolve tabular dados demográficos, nascimentos, mortes, tamanho da população, etc. Isso é feito pesquisando órgãos que tenham esses dados. No caso da população humana, ou no caso de todas as outras populações, o pesquisador tem que ir atrás, definindo qual população, qual área, método de captura, tabulação dos dados, para se calcular o R. Se, por exemplo, cair em uma prova ou concurso, esse dado tem que ser fornecido, pois o principal é compreender que análise e suposição se podem tirar disso. Isso já foi fornecido a você. Se a taxa de crescimento per capita é muito alta, não há outra explicação a não ser declarar que a população está em rápida expansão, talvez próximo da exponencial. Então, não é sobre decorar equações ou variáveis, é compreender fenômenos e ser capaz de analisar. Foi nesse sentido todo o esforço até o momento. Outra reflexão sobre o tema é que espécies diferentes possuem inerentes diferenças em suas taxas de crescimento per capita. Bactérias se reproduzem muito mais rapidamente que seres humanos, certo? Elas possuem taxas de crescimento per capita inalcançáveis para organismos pluricelulares maiores, especialmente mamíferos. Essa conclusão leva ao aparecimento do conceito de potencial biótico, que é a maior taxa de crescimento per capita possível para uma determinada espécie. Por fim, por que os ecólogos se dão a todo esse trabalho? Porque a taxa de crescimento nos fornece previsões científicas.
Uma taxa de crescimento muito alta, mais cedo ou mais tarde, vai levar à competição por recursos ou forçará indivíduos a procurar novos habitats. Uma taxa de crescimento muito baixa indica perda de diversidade genética, algo que pode levar a espécie à extinção. Ou seja, estes dados demográficos são extremamente importantes para a compreensão dos ecossistemas, ajudar na classificação de biomas e espécies em perigo de extinção. E como somos mamíferos e sofremos das mesmas leis da biologia como qualquer outro ser vivo, estudos demográficos de crescimento populacional são críticos para a gestão e as decisões de políticas públicas. Vamos terminar por aqui este tópico. No próximo vídeo vamos explorar o segundo modelo de crescimento populacional, o modelo logístico. Fim da transmissão.